Fala aí, beleza? Aqui é o professor Jado Soares de Ciências e Biologia e nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre colesterol. E como está ilustrado aí, o colesterol é uma molécula animal, não está presente em vegetais e também não está presente em algas, ok? Então isso é importante. Agora, olha só, para a gente começar a falar sobre ele, eu vou colocar ele para você de um lado o fígado e de outro lado uma célula do seu corpo, não importa qual ela seja. Só que você tem que saber que o seu fígado ele produz colesterol, só que ele também excreta. E você, na realidade, tem duas fontes de colesterol, né? O que você ingere por ingestão de alimentos de origem animal e também o que você produz, principalmente no seu fígado. E aí, além de produzir, você excreta colesterol, só que você excreta colesterol na forma de bile. Então, a bile é, em parte, uma excreta de colesterol. Só que, na verdade, é o seguinte, quem produz a bile é o fígado, quem armazena é a vesícula biliar. De tempos em tempos, ela contrai e joga a bile para o intestino delgado. É assim que você elimina colesterol. Só que o colesterol produzido pelo seu fígado, ele tem capacidade de sair do seu fígado e ir para a célula. Só que, na verdade, o colesterol da sua célula também tem a capacidade de ser redirecionado da célula para o fígado. Quem leva colesterol do fígado para a célula é low density lipoprotein. E quem traz da célula para o fígado é high density lipoprotein. Então, se você pega ali, você tem em cima, você tem uma lipoproteína de baixa densidade e embaixo você tem uma lipoproteína de alta densidade, ok? E aí, se você pegar ali, geralmente se chama, né? Chama-se aí de bom colesterol, o de baixo, e mau colesterol, o de cima. Então, eu coloquei lá para você, ó. Então, LDL é a abreviação, HDL é a outra abreviação. Então, um é o de cima, simplesmente é o mau, e o de baixo seria o bom. Só que, né, há considerações a serem feitas, porque você precisa dos dois. Então, eu vou te mostrar melhor como que funciona isso. Só que geralmente se fala o colesterol HDL, e na verdade não é o, é a. A. Ah, por quê? Porque olha só, quando você pega uma lipoproteína é uma molécula que, em parte, nesse caso, lipo se refere a colesterol e proteínas é proteínas, ou seja, lipoproteína, nesse caso, é uma molécula mista formada parte por proteína e parte por colesterol. Só que na realidade, quando você pega então, você fala sobre a lipoproteína, a HDL ou a LDL. Embora você tenha muitas aí que logicamente falam sobre o, né? Só que está se referindo ao colesterol. Só que na realidade, o colesterol que está presente em HDL e LDL é exatamente o mesmo. Você não tem colesteróis, você tem colesterol. Aí o colesterol ele pode estar ligado a proteínas diferentes. Aí sim você tem a LDL, você tem a HDL, ok? Então fique tranquilo que às vezes aparece bastante ou HDL ou HD ou a LDL. Então às vezes você tem que relevar até. Só que aí é o seguinte, olha aqui. Quando você pegar isso, o grande problema do colesterol é qual? É quando você aumenta o LDL e diminui o HDL. Então eu vou colocar ali para você, eu acabei de colocar ali para você, eu fiz aumentar o LDL, fiz diminuir o HDL. Só que você tem que notar que ali é um transporte de colesterol, ele acontece ali por uma via de mão dupla, né? Então hora vai, hora volta. Enquanto está indo e está voltando ali, em termos proporcionais, né? Ok. Só que o grande problema é quando você tem um aumento do LDL em detrimento de HDL. Então começa a ir mais para a sua célula e voltar menos da sua célula para o seu fígado. Aí eu vou colocar o seu coração, que sempre é o mais comentado e o mais falado. Ali o seu coração tem vasos que são chamados coronários. São tanto veias coronárias como artérias coronárias. Só que nesse caso eu vou falar de artérias que têm ali uma propensão a sofrer acúmulos ali de colesterol nas suas paredes. E esse acúmulo é gerado pelo LDL e que, portanto, é chamado de ateroma. Então, essas placas gordurosas que se formam no interior das suas artérias são chamadas ateromas. Quem tem ateroma tem uma doença conhecida como aterosclerose. Só que esses ateromas eles podem crescer e podem mesmo obstruir o seu vaso. Se a obstrução acontecer, todo o tecido que está à frente da obstrução irá morrer. Então, isso é chamado de infarto do miocárdio, certo? Se referindo ao coração. Só que ali eu vou colocar dois ateromas para você. Um ateroma bem na base da coronária, tá vendo? Então, assim, se ele acontecer ali, logicamente, assim, a área seria muito pior, né? Acontecer ali do que acontecer em dois. Por quê? Porque a área que ali ficaria sem irrigação sanguínea, se houvesse um entupimento total, seria muito maior do que em dois, porque em dois está bem na pontinha da coronária. Então, ali você teria, então, uma área ali morrendo menor. Inclusive, o cara pode sobreviver, ok? Então, geralmente, os caras falam assim, pô, mas os infartos sempre são fatais? Não, eles nem sempre são fatais. Eles podem uma pessoa que sofre infarto, ou seja, simplesmente infarta, ela pode sobreviver ou pode morrer, lógico, mas isso depende em vários fatores, mas inclusive a posição do ateroma. Então isso é importante. Agora, uma outra coisa é o seguinte, assim, pô, mas colesterol só presta para dar trabalho e só para é ruim? Não é. Ele tem várias funções da sua célula e dentre elas, ele faz parte da membrana plasmática da sua célula, claro que você é animal.
Além disso, quando você pega ali, você tem então a produção de uma série de hormônios a partir do colesterol, então como por exemplo a testosterona. Além disso, você tem a chamada progesterona, além disso, os estrógenos, né, ali. Além disso, você tem então a chamada vitamina D3, que também é produzida a partir do colesterol. Então, você tem duas vitaminas D básicas aí, que é D3, que é de origem animal, que é a partir do colesterol, e a D2, que é de origem vegetal, né? Então, logicamente, não pode vir do colesterol, porque vegetal não tem colesterol. Ok? Então, galerinha, é isso. Então, espero que eu possa ter aí, feito você entender um pouquinho mais sobre colesterol. Então, fique bem, um grande abraço.